Boa tarde, segundo ano. Hoje é dia 1º de setembro. Estamos começando um novo bimestre, né? Com novas oportunidades, com novos aprendizados, novo livro, né? Então vamos lá. Nossa aula vai começar com português, livro novo, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês a página 8 do livro, volume 3, tá bom? Qual é a página? 8. Gente, eu não posso ficar me arriscando muito aqui nessa internet. Então, vamos lá. Página 8 de português, tá ok? Hoje é dia 1º, 1/9, mês 9, tá bom? Coloquem a data de hoje. Todo mundo já tá na página? Então, vamos lá. Agora eu vou compartilhar o livro com vocês. Olha só, segundo ano, na abertura do capítulo do livro novo, nós temos a imagem de que animal aí? Quem pode me falar? Hein? Que animal é esse que está aqui no livro de português? Tartaruga e coelho. Uma lebre, né? Então, olha só, vocês já ouviram falar sobre fábulas, né? O que são fábulas? Porque a abertura do nosso livro, ele fala que é a história que nos ensinam, né? Então, como assim histórias que nos ensinam, né? Então, nós vamos trabalhar com 2 tipos de texto nesse capítulo. Um texto que é fábulas, né? E o outro é de ficção, né? Que são histórias inventadas, né? E o outro são histórias que aconteceram, né? Na realidade, de fatos reais, né? Então, olha só, analisando a imagem do livro, nós temos aí a lebre, né? E é a fábula da lebre e da tartaruga. Quem conhece essa fábula, turma? Quem já ouviu falar dessa fábula bem famosa da lebre e da tartaruga? Esse cenário aqui da largada, onde os 2 animais competiram, certo? E um deles, né, por ter a fama de ser mais rápido, né? O que aconteceu? Ele achou que fosse ganhar, assim, com maior facilidade, né? E aqui a imagem da tartaruga, como que ela tá, gente? A expressão dela. Ela tá cansada, né? Mas, tipo assim, ela tá sendo o quê? Persistente, né? Porque se ela fosse outra, né, no caso, qual seria a reação? Ah, eu sou devagar, eu não tenho chance, então eu vou desistir. Mas não, ela perseverou, ela acreditou, né? E no fim, ela ganhou. Por quê? Porque a lebre lá, o que aconteceu? Ela descansou, né? Descansou, ficou lá tirando vantagem, achando que ia ganhar rápido, que ia ser fácil. Realmente, você vendo você comparando as características, né, de uma e de outra, porque uma é mais veloz, né? Porque a lebre ela salta, né? A tartaruga já não, né? A tartaruga é um réptil, né? Que ela tem as patas pequenas, né? E ela anda devagar, né? Quem já viu uma tartaruga? Sabe que ela é um animal lento, né? Então, assim, ela tinha muita desvantagem, porém, no fim venceu, né? Então, a moral da história é que realmente, né? Não se pode zombar dos outros, né? Por conta das suas vantagens, das características que a lebre tinha, no caso, né?
Então, vamos lá. Vamos trabalhar fábula nesse capítulo, certo? E olha só, histórias que ensinam. Então, nesse capítulo, nós vamos conhecer textos, né, que nos ensinam, que dão uma lição de moral, né, por meio da realidade, né? Realmente, aqui no caso, né, gente, nós já sabemos que as fábulas, elas têm como personagem os animais que falam, mas nós, trazendo para a realidade, sabemos que os animais não falam, né? Os animais não competem, assim. Então, assim, na época, né, o Esopo, ele era um escravo da antiguidade. Então, ele não podia falar, assim, as coisas que aconteciam, ele não podia citar nomes, porque o que acontece com o escravo? O escravo, ele é castigado. Então, ele não podia dar nome às pessoas, não podia falar que essa pessoa estava agindo errado, não podia, porque senão ele ia, o quê? Ficar de castigo. Então, o que ele começou? Ele começou a fazer o quê? Ele começou a contar histórias, a criar histórias, colocando personagens. Então, ele começou a criar, né, os animais que falam, ele começou a imaginar. Então, assim, em todas as fábulas, ou são os objetos que falam, ou são os animais, né? Justamente para não dar nome às pessoas, né? Então, ele queria tocar as pessoas, né? Tocar nas atitudes que a pessoa realmente olhar essas experiências, essas histórias com um lado positivo, né? Sem citar, sem falar diretamente, né? Então, vamos lá. Então, aqui, você já conhece a história da lebre da tartaruga, né? Será que ela aconteceu de verdade? Que outras histórias como essa você conhece? Então, olha só, não vai parar por aqui a história das fábulas, né? Então, assim, quem não conhece outra fábula, então pega um tempinho, pesquisa, tá bom? Sobre outras fábulas, que nós vamos ter um dia para conversar sobre isso, tá bom? Cada um vai pesquisar uma fábula e vai contar qual foi a lição, né, de moral, né, que realmente a fábula quis transmitir, tá bom? Então, aqui, histórias inventadas. As histórias de ficção, aquelas que são inventadas, gente, geralmente ela tem o objetivo de proporcionar momentos o quê? Momentos engraçados, momentos que a gente possa, né, ler e ter como é que fala? Ter um momento de imaginar a situação, né? Porque ela está sendo criada, imaginada, né? Então, ficção, ela foi uma história inventada. Todo mundo pode criar uma história, né? Todo mundo. Se eu falar para vocês aqui, dar um tema para vocês, ó, o tema sobre o Natal, um exemplo. Vocês vão criar uma história do Papai Noel, de presentes, enfim. Então, todo mundo pode criar, né, uma história. Então, a história, ela tem por objetivo, né, transmitir uma mensagem para a gente, que a gente possa ler, né, entender sobre determinado assunto. Então, olha só, aqui tem uma história, né, o direito do anzol. Vou pedir para uma criança ler, tá bom? Vamos lá. Cauã. Tem como você ler, Cauã, o direito do anzol? Claro. A linha e o anzol estavam no fundo do rio esperando peixes, mas a linha parecia descontente. Se eu soubesse que você era assim, todo torto, eu não teria vindo pescar, anzol. Porque eu ando sempre na linha, eu sou muito direita. O anzol não podia falar, porque tinha uma isca na boca. Os peixes, ora, o anzol fica parado. Ora, balançava nas águas claras do rio. O tempo todo ele pensava numa resposta para dar à linha. Sei disso, linha. Mas se eu fosse direito, não pegaria peixes. Disse. Não pegaria, me perdi. Não pegaria peixe. Eu criado para pegar peixes.
A linha deu de ombros. Ao dar de ombros, balançou a linha e deu. A linha deu de ombros e ao dar de ombros balançou o anzol e a isca. Um bagre que vinha passando ficou e achou a isca apetitosa, deu uma segunda pente puxada para o alvo. Entusiasmado, abocanhou e sentiu que uma força irresistível o puxava para o alto. Muito bem, Cauã. Só um minutinho agora. Cepinho, continua. O pescador... Um trava-língua, meu Deus. Vai, Cepinho. Eu me perdi. Coloca o mouse onde que ele estava. O pescador. Penúltimo parágrafo. O pescador tirou o peixe do anzol. Tia, não tô vendo. Coloca o mouse onde que é isso. Eu não consegui entender. O pescador tirou o peixe do anzol. Penúltimo parágrafo. Vamos lá. Vamos, Cepinho. Posso ir, então? Que? Não, vai o Cepinho. Vamos, Cepinho. Tô esperando. O pescador tirou o peixe do anzol e deixou a vara sobre a areia. O anzol e a linha que também tinham levado o susto com a força da fisgada retomaram o fôlego. Foi então que o anzol disse para a linha: o direito do anzol é ser torto. O direito do anzol é ser torto. Muito bem. Então, olha só, segundo ano. O que vocês entenderam? O que vocês entenderam dessa história? Hein? Quem pode comentar aí? O que vocês entenderam? Ninguém entendeu essa história? Turminha? Para entender o texto. Por isso que eu falei da importância de vocês lerem individualmente, silenciosamente, para vocês poderem entender a história. Então, vamos lá. Que tipo de história o texto apresenta? Esse texto, ele é uma história real ou ele é uma história ficcional? Ela foi criada, ela foi inventada. O que vocês acham? Criada. Ela foi criada, então é uma história ficcional. Então, vocês vão fazer o X no ficcional, certo? Que características, turma, da história ajuda você a tirar essa conclusão? Que parte da história vocês acham que realmente essa história foi inventada? Por quê? Que momento da história? Em que momento que vocês percebem que realmente não é um fato real? É uma história que foi criada, imaginada, que é fictícia. Linha e o anzol não falam. O peixe. Sim, o anzol não fala, né? Então, olha só, exercício 3. Quem são os personagens? Quem são os personagens principais da história? A linha e o anzol. Então, você vai assinalar os personagens principais, ok?
A linha é um personagem principal? Sim ou não? Sim. O anzol. Sim. Quem são os personagens principais aqui, gente? Vamos lá, segundo ano. Participando. A linha, o anzol. O anzol. O que mais? E o peixe? O que mais? O peixe. Peixe. Então, vamos lá. 4. Disse, enfim, pelo canto da boca, como os ventrílocos. Você sabe o que é um ventríloco? Releia o trecho no texto, observe a imagem ao lado e assinale a descrição adequada. Então, ventríloco é um tipo de palhaço que se apresenta em festa de adultos? Ou é alguém que consegue falar sem abrir a boca? Ou é um vendedor de brinquedos? O que é, gente? Uma pessoa que consegue falar sem abrir a boca. Muito bem! Então vamos lá. O que a linha e o anzol estão fazendo? Estão passeando, estão pescando ou estão brincando, segundo ano? O que a linha e o anzol estavam fazendo? Passeando, pescando ou brincando? Pescando. Pescando, turminha? Todo mundo concorda? Sim ou não? Sim. 6. Por que a linha, ela estava descontente? Por que ela não estava feliz? Hein, turma? Por que a linha estava descontente? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o anzol era curto. Porque o anzol era torto, né? Vamos lá, turminha. Próximo exercício. Agora, no exercício 7, sobre o texto, você vai marcar verdadeiro para o V para verdadeiro e F para o falso. A linha e o anzol não conseguiram pescar o peixe? Verdadeiro ou falso? A linha e o anzol não conseguiram pescar um peixe? É verdadeiro ou falso essa frase? Falso. Não. Falso. É falso? Então, coloquem aí o falso. Outra frase. A linha e o anzol pegaram um peixe? Pegaram um peixe... Ai, gente, eu não estou conseguindo ler aqui. Pegaram um peixe juntos. É um peixe o quê? Pegaram juntos. Juntos. A linha e o anzol pegaram um peixe juntos? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, verdadeiro. Outra frase. O anzol era torto, isso atrapalhava a pescar, gente? Não. Falso. É falso? É. Sim. Agora a última frase. A linha era muito direita? Verdadeiro. É verdadeiro? Sim. Então, olha Sim. só. Agora o exercício 8.
você vai reler a frase, o direito do anzol era ser torto, né? Converse com seus colegas e com o professor sobre essa fala. Então, o que vocês têm a falar sobre isso? O que vocês aprenderam com isso? Vamos lá, é hora de participar, turma. Se eu ficar sempre falando, dando a resposta, não dou direito de vocês pensarem, tá bom? Então, eu quero que vocês participem, que vocês falem o que vocês estão pensando, o que vocês acham, tá bom? Então, vamos lá. O que vocês acham sobre essa frase? O direito do anzol é ser torto. Hã? Tá certo isso? Podem ser úteis, né, à sua maneira. Não é como a gente quer que as pessoas sejam, né? Todo mundo é um ser diferente, certo? Então, vamos lá. Na aula de português vai ficando por aqui, tá bom, gente? Agora, eu peço para que vocês leiam encostadinho quando acabar a aula, que vocês reflitam mais um pouco sobre essa fábula e amanhã nós vamos falar novamente sobre a fábula, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para a aula de geografia. Página 174. Travou. Travou. Então, todo mundo em geografia, certo? Vocês estão vendo o compartilhamento? Sim. Sim, então vamos lá. Na abertura do capítulo, gente, tem a foto do bairro, né? Do bairro do Pelourinho, localizado no município de Salvador, lá na Bahia, né? Essa comunidade, ela se parece a que você viu anteriormente. Quais são as diferenças, né? Da comunidade que você está vendo aqui e da comunidade que eu vou mostrar para vocês agora, né? Como que era antigamente, as habitações muito antigas. Olha só como é que era. Vocês estão vendo? Travou. Travou. Travou demais. Travou que uma beleza. É verdade. Então vamos lá. Na aula de geografia, vocês vão ler o texto, descoberto o desenho mais antigo do mundo, certo? Vocês vão ler e nós vamos responder juntos, tá bom? Essas questões, ok? Então, vamos lá. Que página? De lição de casa, vocês vão pesquisar. O que estuda um arqueólogo? Então, vocês vão pesquisar e vão responder, tá bom? O que estuda um arqueólogo? Então, marquem aí, lição de casa, tá bom? E o exercício 3 também, tá bom? Então, exercício 2 e exercício 3 é para casa, tá ok? Então, marquem aí. Exercício 2, exercício 3 para casa, geografia, tá bom? Escreve lá qual foi a grande descoberta. Não tô conseguindo compartilhar, escrever lá. Mas fala qual foi. Agora nós vamos para ciências, tá bom? Então, marcaram a lição de casa, exercício 2, exercício 3, tá bom? Agora nós vamos para ciências. Então, vamos lá. Ciências,
páginas 134 até a página 137, ok? Coloquem a data. No bimestre anterior, nós focamos no desenvolvimento das plantas, né? Então, agora, nesse bimestre, nós vamos aprender sobre os animais, onde vivem os animais. Então, agora, nesse primeiro momento, é sobre os animais terrestres, tá bom? Então, vamos lá. Página 134. Vou ler aqui a abertura para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Você já deve ter percebido que podemos encontrar animais na maioria dos ambientes. Sabia que diferentes ambientes podem ter variados tipos de animais? É hora de conhecer características desses animais que os permitem viver diferentes ambientes. Registre a seguir. Então, olha só. Nós sabemos, gente, que todos os animais, eles têm um habitat, né? E são habitats diferentes, né? Nem todos os animais se concentram no mesmo lugar, certo? Existem vários tipos de animais, animais terrestres, animais aquáticos, né? Então, olha só, como que nós podemos registrar aqui? Eu quero que vocês citem o nome de algum animal e onde ele vive. Vamos lá, segundo ano. Que animal eu posso citar aqui e aonde que ele vive? Vamos lá, quero saber de vocês. O macaco. Então, vamos lá. Escrevam macaco. E aonde que o macaco vive? Na floresta. Nas florestas. Então, vamos lá. Macaco vive nas florestas, ok? Tá, ok. Agora, vamos citar um outro exemplo de animal para a gente fazer a comparação, que são ambientes diferentes. Então, o que eu posso falar aqui agora? O que eu posso escrever aqui também, turma? Peixe. Muito bem, peixes, né? E aonde que os peixes vivem, hein, turma? No mar. Mar. O peixe vive no mar. Então, são dois habitats diferentes, né? O macaco vive na floresta e o peixe vive no mar. Pode ser o contrário? Será que o peixe sobreviveria se ele vivesse na terra, no lugar do macaco, junto com o macaco? Não, porque ele tem características diferentes, né? Ele tem necessidades diferentes. Assim como nós vimos lá na fábula, né? Cada um no seu quadradinho, cada um tem a sua utilidade, né? Nem todos podem ser iguais ao mesmo tempo. Nem nós somos iguais, né? Cada um tem a sua individualidade, a sua característica, não é? Cor da pele, enfim, né? E é a mesma coisa que acontece também com os animais. Então, vamos lá. Já demos dois exemplos, né, de habitat diferentes. Onde vivem os animais? Então, vamos lá. Os animais são seres vivos que, ao longo do tempo, se adaptaram a variados tipos de ambiente, desenvolvendo, assim, as suas características. Algumas dessas adaptações foram essenciais para a conquista do ambiente terrestre, né? Há características que tornam o animal capaz de viver na terra e incapaz de viver na água, né? Como eu disse, será que se trocar a vida do macaco, a vida do peixe, será que vai dar certo? Não vai dar certo, né? Eles são incapazes de trocar de vida, né? Os gatos, por exemplo, vivem em ambientes terrestres. E os gatos, eles não são adaptados a viver na água. Então, ou seja, será que o gato, ele consegue viver no mar? Se eu largar o gato lá no mar, ele sobrevive, turma? Não, né? Porque ele é um animal terrestre, né? Então, continuando. Observando a imagem dos macacos, é possível notar seres terrestres vivendo em um ambiente gelado. Isso é possível porque esses animais desenvolveram um conjunto de adaptações, certo?
Você sabe dizer quais são essas adaptações, gente? Quem sabe? Quem notou aqui? Será que o macaco ele consegue ficar no frio? Ele consegue sobreviver ao frio? Sim ou não? Sim. Sim, eles estão vivos aqui? Sim. Então, olha só, o ambiente ou o lugar onde um animal vive, né, naturalmente, ele vai se adaptando, né, com o habitat, né, em nosso planeta. Mas, por enquanto, serão feitas adaptações, né, no caso. Ele consegue sobreviver? Consegue. Ele só não consegue mudar a rotina dele, não consegue mudar drasticamente, né, a posição, a forma dele viver. Porém, aos climas, né, dá para ter adaptações, ok? Animais de ambientes terrestres. Quem quer ler aqui esse parágrafo para mim? Eu. Pode ler, amor. Então, lê. Os seres vivos. Eu. A respiração pulmonar, olha aqui. É uma das formas pela qual há o processo de troca gasosa quando acontece em animais terrestres, né? Ó, olha aqui a imagem, né? Respiração pulmonar. Quem vai ler para mim vai ser agora o Cauã. Vai, Cauã, o primeiro parágrafo. Respiração pulmonar. Como o próprio nome sugere, os órgãos responsáveis pela respiração pulmonar são os pulmões. Os pulmões, esses têm né? movimentos semelhantes aos dos balões e de ar, assim que ficam cheios de ar quando inspiramos e se esvaziam quando expiramos. Muito bem, então vamos lá. Os animais que realizam respiração pulmonar possuem 2 pulmões localizados em um de cada lado. Do peito, os pulmões possuem muitos vasos sanguíneos e o gás oxigênio que chega aos pulmões é captado pelo sangue, então é distribuído para todas as partes do corpo. Muito bem, então olha só. O nome do órgão, né, pelo qual nós respiramos é chamado de pulmão, né? Então, olha só. Todo mundo agora para o que está fazendo. Vamos fazer o movimento de inspirar e expirar o ar. Então, vamos colocar o ar dentro do pulmão, vamos respirar, né? E depois nós vamos soltar o ar. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Respira. Enche o pulmão de ar. Agora solta. Relaxa. Então, esse movimento, né? O ar vai para os pulmões, né? Então, olha só. Eles são parecidos, né? Com o quê? Que acabou de falar aqui. Com 2 balões, né, gente? Então, eu, cientista. Agora que você conhece mais sobre os animais, né? Terrestres, você vai pesquisar, né? Olha só, acompanhado de um responsável, você vai observar no jardim ou na rua, né? Você pode olhar a terra, as árvores, entendeu? Durante essa observação, você vai registrar, né? Um animal terrestre, certo? Então, olha só, você vai escolher e você vai colocar os dados aqui com riqueza de detalhes, tá bom? Ok? Então, isso também é uma lição de casa, tá bom? Eu, cientista, tá bom? Então, você vai escolher um animal, você vai observar, você vai colocar o nome, os detalhes, tudo que você observou aqui, tá bom? Tudo que você conseguir observar, colocando os detalhes. Combinado? Então, turminha, aula de matemática na página 70. Vamos lá.
Então, Não. vamos lá, ó. Na abertura do capítulo de matemática, olha só. Agora nós vamos ver sobre... Calma aí. Nós vamos ver sobre ideias de medida de padrão e não padrão. Nesse capítulo, você vai estudar as unidades, né, de medidas, né? Olha só. Ideias de grandezas. Para representarmos ideias de grandeza, podemos observar, né, coisas grandes, maior, menor, do mesmo tamanho, mais baixo, mais alto, curto, grosso, mais fino, certo? Então, olha só. Seu professor vai ajudar a organizar uma fila com todos da turma. Essa fila deve começar com o maior aluno e terminar com o menor. Então, olha só, do maior para o menor, certo? Com a fila pronta, observe quem é o mais alto, quem é o mais baixo e quais alunos são do mesmo tamanho. Depois responda as questões. Então, olha só, observem qual é o nome do primeiro aluno da fila formada por vocês. Ou seja, quem é o mais alto do segundo ano? Quem é? Gustavo. O Gustavo é o mais alto? Sim, ele É o Gustavo. O mais alto, mas Sou eu. verdade é Sou o eu. Dani Cepinho e o Vitor. Então, nós vamos escrever aqui. Quem é o mais alto? Então, vamos lá. O mais alto. Quem é? Vocês acham que é o Gustavo mais alto? Então, vamos escrever o nome do Gustavo, mais alto. Quem é o menor da turma, gente? Quem é o menor? Ele É o Taylor, o menor, né? Então, vamos escrever o menor, que é o Taylor, ok? Quem vocês acham que são do mesmo tamanho? Daniel Cepinho e Vitor. O Dani. Então, mesmo tamanho. Certo? Quem é do mesmo tamanho? O que vocês acham? Cepinho. Quem mais? E Vitor. E Vitinho. São do mesmo tamanho. Certo? Então, vamos lá. O mais alto da turma é o Gustavo. O menor da turma é o Taylor. E do mesmo tamanho vocês acham que é o Cepinho e o Vitinho, certo? Qual é o nome do último aluno da fila? Quem é o menorzinho? Quem seria aqui o menorzinho da fila? Seria o Taylor, né? Então vamos escrever Taylor, que ele seria o menor aluno da sala. Na sua turma, há alunos com o mesmo tamanho? Nós acabamos de escrever aqui. Sim, né? Quem são? Cepinho e o Vitinho, né? Cepinho e Vitinho. Certo? Se a fila começasse com o menor aluno da turma, quem era o menor aluno da turma se começasse? A fila. Quem é o primeiro da turma se começasse pelo menor aluno? Em segundo ano. Pelo Taylor, né? Vou passar um videozinho para vocês, tá bom? Sobre alguns instrumentos de medida, tá bom? Então, vamos lá. Enquanto vocês preenchem aí, ó. Será que você está com febre? O quilo de laranjas deu R$ 5,50. Que horas são, por favor?
preciso de 500 ml de leite. Você está com 1,65 m. Então, olha só. Nesse vídeo, apareceu situações que nós costumamos viver, né? Certo? Para você fazer um vestido para você, ou para você pedir para a costureira fazer uma camiseta, o que for, tem que medir, não é? Para poder fazer. Para você comprar, eu quero comprar frios, você tem que pedir a quantidade, né? E essa quantidade tem que ser o quê? Pesada, não é? Então, por aí vai. Você também pode medir o tempo através de quem? Através do relógio, né? Que horas são? O que mais? Nosso cotidiano. O que mais que a gente vive que a gente tem que medir? O que mais? Hein? O tempo que passa na televisão. O tempo, através do relógio, né? Brena! Quando você não está se sentindo bem, você está febril, né? Você tem que medir o quê? A temperatura para saber se você está com febre, não é, turma? Sim. Então, esses são alguns instrumentos, né, que faz parte da nossa rotina, tá bom? Instrumentos de medidas, né, que servem para medir, né? Por exemplo, você quer farinha para poder fazer uma farofa. Você vai lá na quitandinha e pede as gramas que você quer, né? Quando não tem no saquinho fechado, vende por grama. Então, o tiozinho vai lá, pesa, né? Quantas gramas você quer, né? E a mesma coisa a fruta, né? Quando você vai comprar maçã, banana, é vendida por quilo. Então, você quer fazer uma laranjada, um exemplo. Então, você vai precisar de 2 quilos de laranja. Então, lá o feirante, né, ele vai e pesa, né, ou senão ele já deixa nos saquinhos separado por quilo, né, e você compra, né, isso também é um instrumento de medida, certo? Então, turminha, ó, nossa aula vai ficando por aqui, tá bom? Façam as lições de casa bonitinho, com atenção, tá bom? Tá bom. Ok? Então, ó, beijos, até amanhã. Até amanhã. Beijinho. Beijinho no coração. Tchau. Beijo. Tchau.